Globalização, conceito, origem e fases. Neste vídeo, veremos o processo de globalização em 3 partes: o seu conceito, a sua origem e suas fases de evolução. Conceito. Há mais de 100 anos, os primeiros meios de comunicação, como o rádio, a televisão e o telefone, estavam sendo inventados. Porém, apenas um restrito grupo de pessoas teria acesso a eles por um bom tempo. Porém, tudo mudou a partir da década de 70, que foi quando ocorreu a Revolução Informacional, e os computadores, juntamente com as redes de telecomunicações, possibilitou a comunicação instantânea e em tempo real. Com isso, o comportamento humano também se modificou, principalmente no que diz respeito aos hábitos de consumo, uma vez que as culturas de outros povos passaram a ser compartilhadas em todo o planeta. Assim, surgiu o termo globalização, que, embora pareça ser bem recente, já acontece há pelo menos 5 séculos e passou por algumas etapas que foram impulsionadas pelo capitalismo. Origem. Até o século XV, as dificuldades de locomoção do homem limitavam as relações culturais e principalmente econômicas entre os povos. As imensas cadeias de montanhas e os inesgotáveis oceanos não permitiam viagens a longas distâncias. Naquela época, era comum um povo nascer, viver e morrer sem sequer saber da existência de outras culturas. Assim, até aquele momento, em todo o mundo, existiam apenas 5 grandes regiões econômicas: Europa, China, Índia, África Árabe e a América, que era habitada por povos pré-colombianos. Tal cenário passou a se modificar a partir do século XV, quando teve início o processo de globalização, que se dividiu em 4 grandes fases. Primeira fase. Nessa primeira fase, alguns povos europeus, principalmente a Espanha e Portugal, motivados pela ampliação do comércio, desenvolveram técnicas de navegação inovadoras, que resultaram na intensificação da economia e, consequentemente, na migração de pessoas e também circulação de produtos entre os séculos XV e meados do século XIX. Segunda fase. A segunda fase ocorreu entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, por meio das inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações. A expansão das ferrovias, o uso de automóveis e principalmente o desenvolvimento da aviação contribuíram grandemente para a globalização e, além disso, os telégrafos, telefones e rádios foram fundamentais para disseminar as relações econômicas capitalistas para outros territórios. Terceira fase. No período de 1945 e 1989, ocorreu a Guerra Fria, que basicamente condicionou a globalização, devido ao conflito existente entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, liderado pela extinta União Soviética. Foi também nessa fase que surgiu o computador, o que, consequentemente, permitiu que a globalização se expandisse ainda mais, haja vista as facilidades de interação proporcionadas por suas tecnologias.
Quarta fase. Com o fim da Guerra Fria, iniciou-se a Revolução Técnico-Científico e Informacional, que abrangeu uma série de avanços do conhecimento em diversas áreas, tais como informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia e química. É importante ressaltar que as redes digitais também foram essenciais para a globalização, já que elas impulsionaram a gestão online de produção e, com isso, as fábricas se tornaram mais inteligentes, transformando não só a economia, como também a sociedade e o próprio mercado de trabalho. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe o conhecimento.